Você já imaginou que é capaz de juntar 1 milhão de pessoas? E mais, o que faz esse 1 milhão de pessoas acreditarem, trabalharem para construir um sonho em comum? Vem com a gente que nós vamos te contar. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Vanildo Leone, diretor executivo da ViaCred, e estou aqui com a missão de apresentar o quarto e último episódio do ViaCast, especial de 1 milhão de cooperados. Nos 3 episódios anteriores, a gente conheceu as histórias do Seu Gentil, da Adriana e do Mário. Histórias de coragem, empatia e transformação que mostram na prática como o cooperativismo conecta pessoas, cria oportunidades e pode mudar as suas vidas de verdade. E hoje eu tenho o prazer especial de receber aqui a nossa quarta e última convidada. Ela é a Elizabeth Hartmann. Seja bem-vinda, Elizabeth. Oi, Vanildo, tudo bem? Olá, pessoal. É um prazer, estar aqui, é uma alegria imensa poder compartilhar um pouquinho da minha história, da minha jornada com a cooperativa, principalmente nesse marco que é tão importante, de 1 milhão de cooperados. Elizabeth, seja muito bem-vinda e comece se apresentando, Conte-nos um pouquinho da sua história. Então, Vanildo, eu sou natural de Joinville. Eu sou casada com o Erivaldo, eu tenho mais 2 irmãos, a Tatiane e o Cristiano. Hoje eu resido aqui em Blumenau, Eu vivi em Joinville até os meus 7 anos de idade, onde de uma forma muito precoce o meu pai veio a falecer. E lá em Joinville a gente estava praticamente só a nossa família, a gente não tinha esse apoio. Aonde a gente veio para Gaspar, onde a gente tinha esse apoio familiar, tinha minha avó que morava em Gaspar, tinha mais familiares que moravam em Gaspar, e a minha mãe, Vanildo, ela foi uma mulher muito forte, muito corajosa e assumiu muito bem esse papel de mãe e de pai com muita coragem, E eu cresci cercada, Vanildo, de mulheres fortes, Então, desde os meus 14 anos eu trabalho. Então, essas foram algumas vivências, que me moldaram a Beth, Quem é a Beth hoje? Uma jornada aí que eu tenho muito orgulho. Realmente, Beth, é uma história muito bonita, uma história de vida, mas eu queria saber também como o cooperativismo ou a cooperativa entrou na tua vida quando você decidiu se tornar uma cooperada da ViaCred. Então, Vanildo, eu conheci a ViaCred através de uma empresa que eu trabalhava antes, que é uma empresa de Gaspar, uma empresa de confecção, confecção de roupas no ramo de tactel. E essa empresa, ela tinha loja que ela vendia por varejo e atacado, e era uma empresa que ela também fazia toda a parte de personalizados, parte de agasalhos personalizados, E talvez, Vanildo, você mesmo vai se lembrar que até 2009, quando os colaboradores entravam na cooperativa, eles ganhavam um agasalho personalizado, E desde lá isso me encantou muito, Esse acolhimento que a ViaCred tem com os novos colaboradores desde a sua chegada na cooperativa. E isso que me despertou o interesse de conhecer ainda mais a cooperativa. É verdade, Beth, eu ainda tenho um agasalho desses lá em casa. A Beth tem uma história especial com a ViaCred, porque além de ser uma cooperada, ela também é colaboradora. Há 16 anos que ela trabalha na ViaCred. Então conta um pouquinho para a gente sobre a sua história como colaboradora, como começou isso com a ViaCred, O Vanildo, é isso mesmo. Eu sou tanto colaboradora como cooperada também ao longo desses 16 anos, E na época eu era muito jovem, eu conheci o cooperativismo ali de uma forma muito superficial. Então conheci a ViaCred por essa empresa que eu trabalhava e logo após, na minha faculdade, eu cursei Ciências Econômicas e alguns dos meus colegas de classe tinham entrado na cooperativa, E nas nossas horas da faculdade eles compartilhavam um pouco dessa experiência, de realmente ter o cooperado no centro, o impacto que a ViaCred tem na vida das
pessoas, o quanto eles identificavam oportunidade de carreira dentro da cooperativa, esse olhar de cuidado, de zelo com os colaboradores. Foi aí que eu realmente, né, resolvi colocar o meu currículo, encaminhar o meu currículo para a cooperativa também. E logo após, Vanildo, eu fui chamada para uma dinâmica, né, na cooperativa, e eu lembro que quando eu entrei na sala, era uma sala cheia, tinha pelo menos umas 20 pessoas. Então o processo ele começava com uma dinâmica, e uma dessas dinâmicas, se eu não me engano, foi a primeira delas, cada um precisava se apresentar, né, contar um pouco da sua história, da sua formação, das suas experiências. E eu lembro que eu fiquei encantada ouvindo cada um se apresentar, olhando, analisando cada perfil, e naquele dia, naquela dinâmica, tinha pessoas que tinham muito conhecimento, que já trabalhavam com instituição financeira, pessoas que já eram formadas. E por um momento, Vanilda, eu pensei: será que eu vou ter uma oportunidade de entrar na cooperativa? Porque quando eu fui me apresentar, Vanildo, eu tinha muita pouca experiência no mercado financeiro. Com instituição financeira eu conhecia muito pouco ou quase nada naquela época. A minha graduação, eu estava apenas no meu 3º semestre da faculdade. Isso é muito importante porque nós sempre, desde sempre, na cooperativa, ela sempre teve olhar para o potencial das pessoas. Verdade, Vanildo. E como eu já estava tendo essa oportunidade, realmente eu busquei dar o meu melhor e mostrar a minha essência naquela dinâmica, né? E logo em seguida, alguns dias depois, tive a feliz notícia de ter sido aprovada, né, nessa dinâmica e passar então para as entrevistas, aonde também recebi a feliz notícia da aprovação. Então aí entrei na cooperativa e hoje, Vanildo, 16 anos de ViaCred, né? Eu posso dizer que eu sou extremamente feliz e realizada por viver, né, o cooperativismo diariamente. Eu posso dizer que aqui eu aprendi, eu acertei, eu errei, eu evoluí muito como pessoa, como profissional, e eu tenho muito esse sentimento de que, sim, Vanilda, a ViaCred, ela transformou a minha vida. Poxa, que bom, Beth, ouvir isso, né? E, Beth, chegar ao marco de 1 milhão de cooperados é algo muito especial para nós todos. Como é para você fazer parte dessa conquista, né? Desse momento, dessa conquista, como colaboradora? E não é, Vanildo, apenas um número, né? É mais de 1 milhão de vidas, de histórias, de sonhos, de desafios, né? E de cooperados que têm muita confiança na cooperativa. Então, hoje a gente celebrar esse marco me traz um sentimento de muita responsabilidade e orgulho pelo que a gente construiu. E de que forma, Beth, você vivenciou na prática esse propósito da cooperativa sendo colocado na prática, né? A cooperativa te apoiou na realização dos seus sonhos pessoais, profissionais. De que forma você traduziria isto? Ô Vanildo, a ViaCred, eu posso dizer que ela sempre esteve presente na minha vida, né? Tanto na minha trajetória profissional quanto na minha vida pessoal. Como eu trouxe na minha trajetória profissional, eu tinha muito pouco conhecimento. E aqui dentro da ViaCred eu consegui evoluir muito, né? Desde as oportunidades que a cooperativa abriu para mim dentro da minha carreira, eu tive a oportunidade de ter a minha graduação na cooperativa, a minha pós-graduação, dentro do programa ProLíder e agora também com o programa Trainee. E atualmente, Vanildo, então eu sou a trainee da ViaCred, né? Já com uma oportunidade de estar à frente de um posto de relacionamento aqui da Cooper do Garcia, uma experiência que eu considero um verdadeiro presente na minha jornada na cooperativa. Que bacana, Beth. De fato, o programa Trainee é um projeto que visa preparar os futuros gerentes das nossas unidades. E é lógico que quem está no programa é porque mostrou a sua capacidade, mostrou o seu valor, o seu trabalho e mostrou o potencial de ser um líder na ViaCred. Então, com certeza, é uma prova, é uma evidência, né, dessa tua jornada. E na minha vida pessoal, Vanildo, eu também tenho muitos sonhos, né, que eu consegui conquistar com a cooperativa, desde a minha casa, meu carro, meu casamento recente, né, e eu diria, Vanildo, até em momentos de vulnerabilidade com a minha saúde, a ViaCred esteve do meu lado. Poxa,
Muito bom ouvir isso, né? Saber que a cooperativa de fato faz a diferença para as pessoas, que esse é o nosso papel, né? E Beth, você lembra de algum momento especial nessa tua história? Afinal de contas, são 16 anos, né? Alguma história assim relevante ou importante, até engraçada, se você tiver, que você destacaria que você gostaria de contar aqui, né, para o nosso público? Então, Vanildo, eu teria muitas histórias para contar e para trazer, né? Mas uma delas que me destacou e que me marcou demais ao longo dessa jornada foi num mês, que era o mês do cooperativismo mesmo, que eu e minha equipe a gente fez uma visita num lar de idosos em Gaspar, no Belchior. É claro que a gente já tinha feito o contato antes com a pessoa responsável e abriu as portas, né, para a gente entrar e ter esse momento com eles. E eles já nos anteciparam que eles gostavam muito de gaita, que eles gostavam muito de músicas gaúcha, e a gente preparou esse momento para eles. A gente levou um gaiteiro, 2 colaboradores, eu lembro, Vanildo, que se vestiram, né, de peão e prenda, e a gente levou um café da manhã e passamos a manhã lá com eles, né? Então a gente conversou, a gente cantou, a gente dançou, e é incrível, Vanildo, porque quando a gente pensa, né, que a gente vai fazer uma ação na comunidade, na sociedade, a gente sempre reflete muito sobre levar educação, levar informação, levar conhecimento para desenvolvimento da nossa comunidade. E o sentimento que eu tenho daquele dia é que quem saiu de lá, Vanildo, com grandes aprendizados, fomos nós. É verdade, às vezes gestos simples, né, que conectam as pessoas, e no final, pessoas gostam de estar com outras pessoas, né? E é bem isso, Vanildo, quando a gente fala do cooperativismo, ele vai muito além do econômico, né? O impacto que a gente deixa e gera na vida das pessoas. E bem ao final desse momento, dessa manhã que a gente teve com eles, algo que me marcou muito, a gente, ao se despedir, né, das pessoas que estavam lá, um dos senhores, eu imagino que ele tinha aproximadamente uns 80 anos. Eu lembro, Vanildo, que ele estava bem emocionado, né? E ele me abraçou e com lágrimas nos olhos, ele falou que há um bom tempo ele já não via a família dele, ele já não via os filhos dele e agradeceu muito por a gente ter aquele momento, ter proporcionado aquele momento para ele e que aquele foi um dos dias mais felizes da vida dele e que ele jamais esqueceria. Poxa vida, E né? Exatamente. Então, Betty, muito obrigado por compartilhar a sua história. Muito obrigada por ser cooperada, colaboradora da Via Cred. Eu tenho certeza que essa nossa conversa vai ser muito inspiradora, né, para outros cooperados, para nossos colaboradores, mas principalmente ela é uma motivação para a gente nos fortalecer e ir adiante com o nosso propósito de uma cooperativa que quer unir pessoas para transformar vidas. Vanildo, obrigada pelo convite. Realmente foi uma alegria, foi uma honra poder compartilhar um pouquinho da minha história, da minha jornada com a cooperativa. Nós que agradecemos, Beth, por você compartilhar a sua história e tenho certeza que ela vai ser muito inspiradora para muitas outras pessoas, colaboradores e cooperados. E claro, o meu agradecimento a você que nos ouviu até aqui. Antes de encerrar, eu quero te fazer um convite para acompanhar o próximo episódio do ViaCast. Nele, vamos falar sobre o crédito que transforma. De que forma essa ferramenta contribui para a realização de sonhos e conquistas dos nossos cooperados. A gente te espera. Até lá!